Ok. Hoje é Lucas 19, 20 e 21 e Eclesiastes 4. Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto não tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: Então você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se-me de Betfage e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém te perguntar por que estão desamarrando, digam-lhes: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como eles tinham dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Ele respondeu: O Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em voz alta, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele,
Se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, e você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiram encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Lucas 20. Certo dia, Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as suas boas novas. Chegaram-se ele e os chefes dos sacerdotes, juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhes perguntaram: Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: Eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Assim responderam: Não sabemos de onde era. Então Jesus disse: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e assentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhes entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a este também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam juntos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudessem entregar o poder e a autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus e conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostrem-me um denário de quem é a imagem e a inscrição que há nele. De César, responderam eles. E eles lhe disse: Portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, e admirados com suas respostas, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão:
Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 homens, 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente também morreu a mulher. Na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Jesus respondeu, os filhos desta casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para todos eles vivem. Alguns dos mestres da lei disseram, respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhe perguntou, como dizem que é o Cristo, o filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro dos Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama, Senhor, então como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvir, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens são punidos com maior rigor. Lucas 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouviram falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunhos. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras de sabedoria e que nenhum dos seus adversários será capaz de desistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade.
pois estes são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevivendo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figura e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã para ouvi-lo no templo. Eclesiastes 4. De novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava ao lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos, mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, o melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, porque não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como podem se aquecer sozinhos. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um homem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que não mais aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do mundo. Amém. Bênção essa palavra. É interessante, irmãos, nós vemos
como a palavra de Deus tem ensino para as nossas vidas. Se nós olharmos para esses poucos capítulos que nós lemos, esses 4 capítulos que nós lemos, tem muitos ensinos, muita coisa que Deus está falando para cada um de nós através da sua palavra. E eu queria destacar aqui 2 pessoas que foram citadas nesses capítulos. Primeiro, eu queria falar a respeito de Zaqueu, que é um personagem que muitas vezes nós já ouvimos, nós já conhecemos um pouco sobre ele, mas que ele espelha uma situação que precisa ser verdade nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Então, se nós vamos conhecer um pouco mais de Zaqueu, o significado hebraico desse nome, do nome Zaqueu, significa puro, inocente. O significado é muito bonito. Mas se nós olharmos para como era a vida dessa pessoa, ele era um homem de baixa estatura, isso vai ser importante para a gente continuar falando depois, mas o mais importante, ele era publicano, coletor de impostos, ou seja, ele estava a serviço de Roma contra o povo judeu. Parte da opressão que os romanos exerciam sobre os judeus, Zaqueu era colaborador dos romanos para que isso acontecesse. Então ele era, pelo seu próprio povo, desprezado, odiado, discriminado, era discriminado na sinagoga, nas ruas, as pessoas não queriam se relacionar com os publicanos, com os cobradores de impostos, porque eles eram considerados parte da máquina opressora que estava no poder e que estava sobre os judeus na época. Então, se nós olhamos para esse relato, nós vamos para Lucas 19, nós vemos que Jesus estava em Jericó e ele estava andando pela cidade e no versículo 3, Zaqueu queria ver Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão, justamente por ele ser de pequena estatura. O que nós vemos aqui? Primeira coisa que nós vemos, irmãos, é que Zaqueu já tinha ouvido falar, já conhecia alguma coisa a respeito dos feitos de Jesus, ele queria ver Jesus, de alguma forma, Deus já estava ministrando no coração daquele homem. Então, o que ele fez? Ele correu e subiu numa figueira para ver Jesus passar. Primeira coisa que ele fez, ele teve humildade. Ele colocou Jesus e vê-lo passar, ver a Jesus como mais importante do que a sua própria reputação, do que a sua própria condição. Porque ele tinha uma posição na sociedade da época, queira ou não queira, com toda a questão de desprezo, ódio, discriminação, ele tinha uma posição. Mas subir na árvore não era algo que alguém, para a posição dele, deveria fazer. Mesmo assim, ele desconsiderou isso por ter o fato de ver Jesus, de olhar para Jesus, de saber que Jesus estava ali perto dele como mais importante. Outra coisa também, irmãos, se ele tinha pequena estatura e ele não conseguia ver por causa da multidão, ele buscou uma solução, ele perseverou, ele encontrou uma forma. E isso serve para as nossas vidas, para nós usarmos o exemplo de Zaqueu para as nossas vidas. Com relação à humildade, será que nós estamos confessando Jesus diante dos homens, como nós lemos no início da semana, em Lucas 12, 8? Será que nós estamos deixando que as coisas à nossa volta controlem a nossa vida, ao invés de nós obedecermos aos mandamentos e às ordenanças de Deus? Será que nós estamos deixando de perseverar e de buscar a Deus? Porque, afinal de contas, eu duvido que tenha alguém aqui que não quer tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, que não quer todas as bênçãos que Deus tem preparado para os seus filhos. Nós queremos todas essas coisas, mas nós precisamos tomar posição com Deus. Nós precisamos andar em santidade diante de Deus. Nós precisamos nos limpar daquilo que nos impede de andarmos com Deus. Se nós olharmos para o exemplo de Jesus, Jesus veio, não foi recebido pelos seus,
Hoje nós podemos ter Jesus nas nossas vidas, porque a pregação foi aberta para todos aqueles que não eram judeus, que somos, até onde eu sei, todos nós que estamos reunidos aqui. Então nós precisamos seguir o exemplo, como Paulo dizia, que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus foi até o fim no seu propósito. Será que nós estamos parando no meio do caminho, irmãos? Será que nós estamos desistindo? Será que nós estamos achando que já fizemos o suficiente? Não, eu já estou há tanto tempo na igreja, eu já fiz demais, já chega, agora eu vou só esperar para receber aquilo que é a minha porção. Nós precisamos exercer a nossa condição de filhos de Deus a cada dia. Muitas vezes, por exemplo, nós nos reunimos na torre de oração, inclusive eu quero convidar todos que estão aqui, se não conhecem, se querem participar, falem comigo, falem com os apóstolos Israel, Arícia, participe da torre de oração. Muitas vezes nós temos orado por todos os membros da rede, por todos os membros da Elohim Church, nós temos orado pela nossa nação, nós temos tomado posição com Deus. Nós temos exercido a autoridade que Ele nos deu, porque aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez todas as coisas, e se nós olharmos para o tamanho dos astros, dos planetas, do Sol, e para o tamanho da Terra, e nós habitando na Terra, nós somos como um grão de areia, mas ainda assim, Deus se importa com cada um de nós, só que Ele espera que eu e você estejamos andando em santidade, estejamos andando em obediência, estejamos andando como Ele andou, porque nós precisamos ser imitadores de Cristo. Voltando no exemplo de Zaqueu, quando Jesus estava andando, em determinado momento, no versículo 5, Jesus olhou para cima, para a figueira onde estava Zaqueu, e declarou: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Irmãos, neste momento está claro de que Deus já conhecia Zaqueu. Zaqueu já era conhecido do Senhor. Então, de alguma forma, Zaqueu já estava sendo impactado por aquilo que Jesus estava pregando, pelo amor que Jesus estava ministrando, pela a palavra de arrependimento, de transformação que Jesus veio trazer. Zaqueu já estava sendo impactado. Jesus, chamando Zaqueu, está claro de que Zaqueu não simplesmente começou a conhecer alguma coisa sobre Jesus, sobre o que Jesus tinha feito, sobre como Jesus vivia, sobre como Jesus ministrava, sobre os milagres que estavam acontecendo através da vida de Jesus, simplesmente naquele momento, quando ele subiu na figueira. Mas ele já estava conhecendo a Deus e já estava sendo feito a obra de Deus na vida dele. Deus não veio, e Jesus declara isso de forma clara, Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para aqueles que estavam enfermos. E enfermos significa todo tipo de enfermidade. E principalmente Jesus está falando sobre o pecado, que é aquilo que nos afasta de Deus, que é aquilo que nos tira da presença de Deus. Então, Zaqueu era um homem que ele era corrupto, ele traía o seu próprio povo, ele extorquia o seu povo através dos impostos romanos. Então, Zaqueu era, assim como nós fomos um dia, um pecador. E ele estava carente daquilo que era o amor de Deus e o perdão de Deus. O que aconteceu? Zaqueu desceu, recebeu com alegria a Jesus na sua casa, e nós tivemos a situação de que o povo começou a reclamar, o povo começou a condenar aquela atitude. Olha, Jesus se hospedou na casa de um pecador. E nós vemos isso hoje.
Quantas vezes nós, porque fazemos um esforço para estar com Deus, para obedecer as ordenanças de Deus, para andar conforme a regra que Deus estabeleceu para as nossas vidas, nós somos julgados por pessoas à nossa volta, nós somos muitas vezes discriminados, ou nós somos muitas vezes condenados por algumas pessoas à nossa volta. Só que muitas vezes aquelas pessoas que fazem isso, eu já tive experiência, e tenho certeza que alguns de vocês também já tive experiência de que aquela pessoa que hoje fala mal de você, no momento seguinte, no minuto seguinte, no dia seguinte, algum tempo depois, vai ser a pessoa que vai te buscar e vai querer conversar com você e falar com você e entender aquilo que você crê, de que forma você entregou a sua vida para Deus e como você pode crer em Deus da forma como você tem crido e como você pode ter sido transformado da forma como tem sido. Zaqueu, então, no versículo 9, ele declarou, no versículo 8, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aqui nós temos um exemplo, irmãos, de que não basta apenas o arrependimento. O arrependimento precisa ser verdadeiro. Não pode ser da boca para fora. Ah, eu peço perdão por isso, eu peço perdão por aquilo. Será que de verdade nós estamos orando a Deus quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelas nossas palavras? Será que de verdade nós estamos nos arrependendo? Isso é comprovado quando existe uma ação. Então, neste caso, o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu tomou uma atitude. Eu vou resolver isso. Eu vou consertar isso. Eu vou dar a metade dos meus bens e ainda se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Nós estamos lendo uma palavra em Lucas 19 e nos lembramos que em Lucas 18, no final do capítulo, a palavra de Deus declara que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas Zaqueu era um homem que tinha posses, Zaqueu era um homem que tinha recursos, e neste momento, Zaqueu estava declarando que ele se convertia diante de Jesus Cristo. Ele entregava a vida dele para Jesus Cristo. É isso que está incluído nesse versículo 8 aqui. Então, é difícil, como nós vimos anteriormente no capítulo 18, acontecer de um rico, sim, mas não é impossível. Nós queremos num Deus, que é o Deus do impossível. Tudo é possível àquele que crê. E nós precisamos entender e nos lembrar disso a cada dia das nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos deixamos abater, entristecer, porque nós nos esquecemos do poder do nosso Deus. Nós nos esquecemos do tamanho do nosso Deus. Enquanto muitas vezes nós estamos orando, chorando, mendigando diante de Deus e declarando para Ele, Senhor, olha o que eu estou passando, olha a minha dificuldade, olha o meu problema. Nós nos esquecemos que nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos do Deus Criador, nós somos filhos daquele que pode todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, ao invés de nós orarmos dessa forma, nós devíamos estar orando, problema, olha para o tamanho do meu Deus, você se submeta, fora da minha vida, larga da vida da pessoa que eu tenho entregue diante de Deus, porque o meu Deus é aquele que é soberano, e diante dele, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só ele é Deus. Assim, Zaqueu foi restaurado. Quando a palavra, Jesus declarando aqui no versículo 9, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Neste momento, não somente salvação foi ministrada, mas Zaqueu foi restaurado. Zaqueu tinha a certeza neste momento de que ele estava novamente na presença de Deus, como filho de Abraão, como herdeiro das promessas, não mais alguém que estava à parte, não mais alguém que estava discriminado, não mais alguém que era desprezado, e ainda que isso acontecesse, porque alguém poderia fazer algum comentário contra a vida de Zaqueu, falando contra a vida dele, ainda que isso acontecesse, ele tinha certeza de que Jesus
sendo Deus, sendo o Messias, declarou salvação sobre a vida dele e declarou que ele estava sendo restaurado como filho de Abraão. Por último, eu quero comentar com os irmãos. Nós vemos, está embutido em todos esses versículos aqui sobre Zaqueu, que Zaqueu deixou o Deus que ele servia, que era Mamon, as riquezas, aquele que é o representante do inferno, que controla as riquezas, ele deixou de ser um serviçal de Mamon para ser filho de Deus. Ele não apenas se tornou servo de Deus, ele se tornou filho de Deus, porque a salvação entrou na casa dele e na vida dele. Quando a palavra fala que a salvação entrou nesta casa, está se referindo não apenas à casa física de Zaqueu, mas estava se referindo também à pessoa de Zaqueu, porque nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Bom, nós falamos aqui sobre Zaqueu, sobre a obra que Deus fez na vida dele e sobre como nós precisamos também, não apenas aplicar o nosso arrependimento, mas ter ações para termos atitudes que demonstram de verdade o nosso arrependimento. E agora eu queria falar também a respeito de um outro personagem, uma outra pessoa que nós lemos aqui. Em Lucas 21, a palavra fala para nós a respeito da oferta da viúva pobre. Então nós temos aqui, Jesus estava olhando para as ofertas de todas as pessoas ali no templo, e Jesus fala que, afirmo-lhes, que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Bom, no versículo 2 de Lucas 21, fala que essa viúva pobre colocou 2 moedinhas de cobre. Se nós pesquisarmos um pouco sobre isso, vamos ver que os estudiosos têm como certo ou quase certo que o valor dessas 2 pequeninas moedas de cobre hoje seria o equivalente a apenas cerca de R$2. Então, nós olhamos para o valor monetário disso, assim, essa senhora colocou absolutamente nada como oferta. Ela entregou absolutamente nada. Mas Jesus esclarece para nós, no versículo 4, que todas as pessoas que estavam ali no templo e depositavam as suas ofertas, estavam depositando aquilo que sobrava. E ela, dentro da sua condição de pobreza, da sua dificuldade, ela entregou tudo o que ela tinha. Ela entregou apenas 2 moedas pequeninas de cobre, mas que eram tudo o que aquela senhora tinha, ela colocou diante de Deus. E o que ela está ensinando para cada um de nós? A primeira coisa que ela ensina para nós é confiança. Ela entregou a Deus porque ela confiava. Eu não posso fazer nada com, ou quase nada, com apenas 2 moedinhas, mas eu vou entregar a Deus na confiança de que Ele vai cuidar disso. Ele vai cuidar de mim. Ele está cuidando de todas as coisas na minha vida. Ela demonstrou generosidade em não ser mesquinha, em não guardar, em não ficar segurando os recursos para ela, mas ela semeou esses recursos. E ela demonstrou fé, porque ela cria, senão ela não teria feito isso. Essa mulher também mostra para nós o que significa a entrega. Porque muitas vezes nós deixamos de entregar, e eu não estou falando apenas, irmãos, de recursos. Eu não estou falando, a palavra que nós lemos aqui em Lucas 19 de Zaqueu, e a palavra que nós estamos lendo aqui em Lucas 21, não é sobre dinheiro, não é sobre guardar dinheiro. Nós estamos falando sobre entrega. Jesus entregou tudo o que ele tinha, a ponto de entregar a sua própria vida. Porque Jesus morreu crucificado na cruz para morrer a minha morte, a sua morte. Não era para Jesus estar sendo crucificado ali, era para sendo cada um de nós estarmos naquele lugar. Mas ele foi, e foi até o fim. E hoje está ressurreto, à direita do Pai, e intercede por nós dia e noite. Mas Jesus espera que eu e você entreguemos tudo para ele. Será que nós estamos entregando de verdade o nosso tempo? Será que nós estamos entregando de verdade os nossos pensamentos? Os nossos sentimentos?
eu estou sofrendo por causa disso, eu estou sofrendo por causa daquilo. Você tem entregue todas essas coisas diante de Deus? Você tem confessado os seus erros, as suas falhas? Porque nós sabemos o seguinte, irmãos, nós não somos perfeitos. Se você olhar na tela do seu celular, do seu computador, você vai ver algumas pessoas compartilhando a câmera e muitos nomes. E todas essas pessoas que estão aí são pessoas que erram. Talvez seja uma novidade para alguns. Essas pessoas não são perfeitas. Eu não sou perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Mas nós temos um Deus que é. Nós temos um Deus que habitou entre nós, veio em carne e não pecou, e morreu morte de cruz, mas que ressuscitou, e hoje está à direita do Pai, e hoje está recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, e espera que nós sejamos seus imitadores. Maior do que o valor da oferta, foi o valor monetário, foi a atitude que aquela mulher teve. Então, Jesus espera que nós não entreguemos apenas uma parte. Jesus está esperando 100% das nossas vidas, do nosso coração, das nossas mentes. Nós podemos ter a cada dia as nossas mentes renovadas dele, se nós buscarmos a sua face, se nós colocarmos a nossa vida. E nós lemos aqui em Lucas 21 sobre a senhora, a viúva, que colocou as moedas, mas no final do capítulo 20, a palavra está falando a respeito dos fariseus. O que os fariseus eram? Hipócritas. Jesus foi bem claro, chegou a definir com clareza, com essa palavra, hipócritas. Então, Jesus estava falando a respeito do espírito de religiosidade, de que eles queriam aparecer, de que eles queriam os melhores lugares na sinagoga, de que eles queriam andar com as roupas, mas eles eram exploradores. Eles exploravam até mesmo as viúvas. Então, nós podemos olhar para isso e olharmos para as nossas próprias vidas, irmãos, e termos a certeza de que nós precisamos deixar toda a falsidade, nós precisamos deixar toda a mentira, nós precisamos deixar todo esse andar cambaleando de um lado para o outro para assumirmos a nossa posição em Cristo Jesus. Nós não podemos ter dois procedimentos, nós não podemos ter duas caras, nós não podemos entregar somente uma parte das nossas vidas. Não, eu vou à igreja e durante o período que eu estou na igreja, ou que eu estou assistindo o culto, tudo bem, eu estou ali na presença de Deus. Quando eu saio, bom, a vida é minha, faço com ela o que eu quero. Não. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida não é mais nossa. Nós precisamos viver segundo os padrões de Deus. Nós precisamos viver segundo as ordenanças de Deus. E nós precisamos viver nos lembrando da condição de que nós somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Essa senhora, essa viúva, tinha isso em mente. Ela sabia isso. Então nós precisamos fazer disso verdade nas nossas vidas. Eu oro a Deus para que cada um de nós aqui tenha uma entrega completa, como Zaqueu teve, tomando atitude, como essa senhora teve, tomando atitude, que nós tomemos atitude, que nós apliquemos o nosso esforço. Irmãos, Jesus não disse que seria fácil. Ele explica para nós que no mundo nós teríamos aflição, mas para nós termos bom ânimo. E por que nós podemos ter a certeza que nós podemos ter bom ânimo? Porque Ele está conosco. Ele está comigo e Ele está com você em todos os dias. Ele nos fortalece, Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele traz a provisão. Nós não dependemos do banco, da empresa, do governo, nós dependemos de Deus. Ele é aquele que cura as nossas vidas. Ele é aquele que, como segundo a Crônica 7,14, sara a nossa terra. E nós não estamos falando apenas de sarar o Brasil, de salvar São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná. Nós estamos falando de sarar as nossas vidas. Porque Jesus quer sarar a vida do Cláudio, da Jaqueline, da Bruna, do Daniel,
da Leir, da Mayra, da Lilian, da Silene, da Neida, da Rúbia, do Ivo, da Pâmela, da Patrícia, da Ana, da Júlia, de Samuel, de todos nós. O Senhor quer sarar as nossas vidas, mas nós precisamos mostrar a Ele que nós não apenas nos arrependemos com as nossas bocas, mas nós temos atitudes e ações de arrependimento. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia de tremendo derramar do poder e da glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, que você esteja mesmo sendo transformado, restaurado pelo Senhor neste dia e que Ele derrame todas as suas ricas bênçãos que Ele já preparou nos céus sobre a sua vida neste dia, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.